Graça e paz para todos, irmãos e amigos também. Um bom dia a todos aí. Estou aqui já com a minha Bíblia aberta, né? Peço que você possa acompanhar esse momento na palavra. Vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes de tudo, quero fazer uma oração ao nosso Deus, para que Deus possa me usar segundo a sua palavra. Ore comigo, Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que estás nos céus. Graças nós te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor me concede. Quero abençoar cada um dos teus filhos, né? E o Senhor me dê sabedoria para que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. Pai querido, fica conosco, desde já agradecidos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? E amém, Jesus. Então, neste momento, já estou com a minha Bíblia aberta, né? Espero que todos estejam bem, como eu também, né? Como é que está a sua vida diante de Deus, espiritualmente? A minha está ótima, graças a Deus, né? Estou feliz porque Deus nos tem dado mais uma manhã maravilhosa como esta, né? E que Deus venha abençoar a todos os irmãos em Cristo, né? Também os irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, que eles possam ser nesta manhã abraçados e que eles possam sentir as mãos de Deus sobre eles, né? O texto que vou pregar nesta manhã está no livro de aos Romanos, no capítulo 6, né? E o texto é um texto abençoado, meus queridos. Eu gostaria que os irmãos e os amigos ficassem muito atentos no que vamos ler nesta manhã, porque é desta forma que o apóstolo Paulo fala conosco, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? E Paulo fala, aqui nós vamos falar nesta manhã sobre a graça de Deus, né? O que a graça faz na vida do ser humano, né? Ouvi falar algumas vezes da graça por muitos e muitos pregadores, né? Muitos homens de Deus também que desconhecem a palavra de Deus, que fala que a graça de Deus é um favor imerecível. A graça de Deus, a graça de Deus é muito mais do que isso, né? Uma que, quando o homem anda errante neste mundo de pecado, para ele abandonar o pecado, precisa ser alcançado pela graça de Deus, né? Nós vamos aprender nesta manhã o que a graça pode fazer na vida de um ser humano que se aproxima de Deus. A graça, Paulo diz que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos, sabendo que,
havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina que foste entregue, e libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, disse Paulo, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tenheis, então, das coisas de que agora vós envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, para fim a vida, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Meus queridos irmãos, o que nós lemos aqui no livro de Romanos é muito forte, mas nós precisamos observar que a graça tem o seu papel. E quando nós somos alcançados pela graça, nós abandonamos o pecado. E eu costumo dizer para as pessoas que o pecado é um mal que deve ser cortado pela raiz, né? E então, quando a gente é alcançado pela graça, a gente não vai permanecer quanto a gente era antes, mas há um poder transformador do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos encorajar a pregar a sua palavra, a evangelizar outras pessoas e também ao ganhar outras pessoas para Cristo, que também elas possam ser livres do pecado. Porque Paulo diz que o pecado tem uma consequência e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então, por que vou deixar de ter um dom gratuito de Deus para poder abraçar o pecado? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, sou contra algumas doutrinas. Não sou contra a igreja, sou contra algumas doutrinas falsas que existem por aí. Religiões que levam uma pessoa às águas, batiza e diz que é uma nova criatura, que agora são transformados pelo Espírito Santo.
E quando você chegar até essas pessoas que dizem evangélico com a Bíblia na mão, que você fala sobre o sábado, sobre a lei de Deus, e eles têm coragem de falar que ninguém guarda o sábado e que a lei de Deus foi abolida. Eu quero ler algo muito forte no livro de São Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17. Vamos voltar um pouquinho para o livro de Mateus. Vamos ver o que Jesus está falando ali. No livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 17. Eu tenho estudado muito a Bíblia minuciosamente, meus queridos. Estou falando com pessoas que dizem ser cristão e às vezes são contra os princípios bíblicos da palavra de Deus. E nós não devemos ser contra, irmão, porque quando nós conhecemos e não obedecemos, às vezes estamos blasfemando contra Deus. E sabendo que a blasfêmia, se não houver um arrependimento, ela gera morte. A blasfêmia gera morte. Porque todos pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mais ao Espírito Santo. Aquele que peca contra o Espírito Santo não é perdoado nem nesse século e nem no futuro. E a blasfêmia, você sabe que é a insistência do pecado. Não se arrepende, endurece o coração, não aceita a verdade, eu não quero, tem que ser do meu jeito. E a pessoa morre naquela situação sem confessar o pecado. E saiba de uma coisa, que o nosso Deus, ele chama o pecado pelo nome. E o diabo não gosta, porque o diabo é pecador. E Deus é o libertador. Ele é o que te liberta do pecado. E quando a graça de Deus te alcança, você deixa de pecar e passa a ser uma nova criatura. Amém, irmãos? É assim que funciona, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 17. Isso é para irmãos e amigos, pessoas que não têm muito acesso na Bíblia, que fiquem muito atentos, que o Senhor Jesus falou assim: não cuideis que vim destruir a lei. Que lei? A lei de Deus, ou os profetas, eu não vim destruir. Não vim abrogar, quer dizer, não vim anular, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota, nem um tio, se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. E aqui nós vamos para o versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o maior no reino dos céus. Aquele que ensinar será chamado o maior. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande. Será chamado grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A minha justiça não pode ser igual à justiça dos escribas e dos fariseus, certo? Porque eles falavam tudo, mas não praticavam. Uma coisa é conhecer a verdade, e outra coisa é se firmar na verdade. E sabe que o diabo é diabo porque ele não se firmou na verdade, né? Nós vamos passar a entender que no livro de João, no capítulo 8, versículo 44, o diabo é o pai da mentira e o mentiroso é filho do diabo, né? Mas quero citar uma passagem muito importante que você pode examinar na sua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 3. Aquele que diz, eu conheço os seus mandamentos e não o guarda, é mentiroso e nele não está a verdade. Você sabia que é muito complicado a pessoa mentir e ele não pode entrar no céu?
Porque Satanás foi expulso porque mentiu, se levantou contra Deus e veio no jardim do Éden e mentiu para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles não morreriam. Quando comeram e morreram. Mas a verdade é que nós temos que entender que o inimigo foi derrotado porque Deus deu o direito do arrependimento para cada ser humano. Nunca é tarde demais para você se arrepender do seu pecado. Fazer uma confissão a Deus. Deus é um Pai de amor. Ele só precisa de uma palavra sua, sim. Ele não quer o não seu, mas o sim. Né? No que é certo, ele quer o sim. Todavia que você se arrepender e confessar seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado. A Bíblia afirma que Deus joga lá na profundeza do mar e ele não se arrepende mais e ele não se lembra mais dos seus pecados. Então isso prova que Deus, o Pai de amor, quer te dar uma carta em branco para você começar tudo de novo. Meu querido, esta foi a pregação nesta manhã. Mas que Deus te dê graça, conhecimento, sabedoria, para que você possa viver da forma certa na presença de Deus. A minha oração é por você. E que Deus te abençoe grandemente por ter ouvido esse vídeo. Continue ouvindo os meus vídeos. Meus vídeos estão no YouTube. Meu canal no YouTube é A Hora da Verdade. Lá você vai clicar no YouTube, vai passar uma foto, eu e a minha esposa. Você vai clicar em cima da minha foto e vai ver o meu vídeo. Canal A Hora da Verdade. Lá tem alguns vídeos gravados já para o seu livro espiritual. Ouça as minhas pregações, fique atento que nós pregamos na Bíblia, são pregações originais. Não estamos aqui para enganar você, estamos aqui para te levar uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de um Deus que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Fique com Deus e assim que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.